Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se na segunda epístola de Paulo aos de Corinto, capítulo 12, verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Meus amados, o tema da nossa reflexão é: o que me incomoda me protege. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios é uma defesa de Paulo diante dos que não acreditavam que ele era verdadeiramente um apóstolo chamado por Jesus. Então ele começa a compartilhar algumas das coisas da sua intimidade com Deus, para que os seus opositores pudessem crer que ele realmente havia sido autenticado por Cristo Jesus ali no caminho de Damasco. Agora, o texto fala do espinho na carne, meus amados, e aqui está dizendo: para impedir que eu me exaltasse, para que eu me orgulhasse, para que eu caísse na soberba. Preste atenção, meus amados, que o espinho na carne em Paulo tinha um propósito, tinha uma razão de ser. Deus permitiu com uma razão de ser. Então nós precisamos entender, meus amados, que há uma maneira em que Deus trabalha para proteger a unção que nos foi dada, a unção para a obra, a unção que Ele tem, meus amados, para o serviço. Deus quer proteger a unção que está sobre nós, sobre você, sobre mim. Temos que resguardar isso que foi nos dado e que nos custou tão caro. O espinho na carne, meus amados, no meu entendimento, é justamente um instrumento de proteção para a vida espiritual de Paulo, que ele não gostaria de voltar a ser aquele Saulo, aquele homem soberbo, orgulhoso, crítico, frio, religioso. Ele não queria voltar a ser o que era. Então Deus colocou limites, Deus colocou um tipo de balizamento em que, meus amados, mesmo ele tendo orado para Deus tirar aquele incômodo, Deus não tirou, mas pelo contrário, Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus amados, Deus tem a sua maneira de proteger aquilo que foi colocado em nós, creia-me. E você pode estar pensando: mas o que será que Deus colocou em mim que protege? Você sabe, o Espírito Santo já comunicou, já revelou. No Antigo Testamento nós podemos ver, por exemplo, Sansão era um homem que tinha um voto de Nazireu, um homem cheio da graça, a unção de Deus vinha sobre ele, e ele fazia proezas quando estava debaixo da influência e do poder do Espírito Santo. Ele fazia coisas tremendas, mas saibam, meus amados, que Deus havia determinado que o voto de Nazireu era justamente aquilo que protegia a unção que estava sobre ele. Se ele quebrasse o voto, se ele raspasse a cabeça, se o cabelo fosse cortado, ele perderia a bênção, e foi o que aconteceu. Ele não entendeu que o voto e o não cortar o cabelo era a proteção da unção. Adão também não entendeu que, meus amados, a proteção daquilo que Deus havia colocado sobre ele era justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toca na árvore, porque se você tocar nessa árvore, se você comer dela, você morre, e você tem que proteger isto que está sobre você, que eu coloquei sobre você. Meu irmão, eu pergunto a você: o que é que Deus colocou na sua vida para proteger? Aqui foi dado um espinho na carne para atormentar. Quando Paulo queria se orgulhar, o espinho, sabe como que penetrava nele, no lado dele, para lembrar ele que ele não podia se exaltar. Era uma proteção que Deus havia dado. E eu pergunto: qual é a proteção que Deus havia dado? Porque Deus continua a impor limites aos seus santos.
não adianta. Deus continua, entre aspas, a colocar espinhos para proteger a unção que foi colocada sobre nós e em nós. Temos este tesouro em vaso de barro, está em mim. Então Deus tem colocado, e tem certas coisas que Deus diz: não toque, não toque, não toque, não toque. Pode ser um relacionamento, pode ser algo da velha vida, pode ser algo que, sabe, envaidece você, que traz o orgulho à tona, e Deus está dizendo: não toque, não toque, porque isso é a tua proteção. Incomoda não poder tocar, incomoda, mas isso está protegendo a unção e a graça que foi colocada sobre a sua vida. Então a palavra de hoje, meus amados, é: o que me incomoda me protege. E eu espero que você receba esta palavra e diz: meu Deus, o que eu recebi de ti é muito precioso, custou-me muito caro, eu preciso obedecer os limites, meu Senhor, porque é justamente para a proteção daquilo que é precioso e que está em mim. Esta é a palavra de hoje. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia.